Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cine Game Show. Eu sou o Pinguim e no vídeo de hoje vamos relembrar de um game que fez muito marmanjo borrar nas calças na época em que foi lançado e que se tornou um marco em narrativa, jogabilidade e na maneira de como ações de um personagem jogável pode interferir nas ações de outro. Peguem seus equipamentos de sobrevivência e armamentos, pois o vídeo de hoje vai estar infestado de zumbis. O Cine Game Show relembra um dos games de maior sucesso de todos os tempos e que esse ano completou 24 anos desde seu lançamento. Sejam bem-vindos a Resident Evil 2. Resident Evil 2, ou Biohazard no original, é um jogo em 3 dimensões desenvolvido e publicado pela Capcom em 1998 para o PlayStation, e que após a sua publicação também foi portado para Nintendo 64, Dreamcast, GameCube e Microsoft Windows. Além dessas, também teve uma versão para o Game.com, que simulava gráficos em 3D e em 2019 ganhou um remake de sua versão original para PlayStation 4 e Xbox One. O jogo segue o gênero Survival Horror, gênero que tem como principal elemento a sobrevivência. Aqui, por exemplo, o jogo busca produzir em seus jogadores sensações de perigo constante, ambientes opressores e sustos. Como ferramentas para esse objetivo, geralmente se utiliza de cenários pouco ou com nenhuma iluminação, silêncio total captando apenas sons e ruídos que podem ou não ser presença de perigo, e músicas com tons que remetem suspense e muito jumpscares, aquele tipo de susto inesperado. E, por falar em trilha sonora, essa com certeza não passa despercebida. Com sua sonoridade que transmite desespero, medo e horror em suas notas, não tem quem não fique tentado em jogar o game no mudo. Masami Ueda, como compositor principal e sua equipe, não pouparam esforços em criar uma trilha que incomoda o jogador e causa verdadeiros arrepios. O jogo por si só, ele já te deixa aflito do início ao fim, mas imagine, por exemplo, você explorando o lugar, já com medo do que pode acontecer, e de repente acontece isso. Pois é, e depois dessa, com certeza você não vai mais conseguir jogar o jogo tranquilo, se é que estava jogando. Pode apostar que sustos como esse e sons aterradores não é o que falta por aqui. O game, basicamente, se concentra em colocar o jogador em situações onde ele precisa fazer economia de munições, procurar armamentos, meios para se curar caso sofra algum tipo de ataque, resolver puzzles para poder acessar outros cenários ou se livrar de imprevistos e fazer investigações para entender o que está acontecendo e como sair dessa vivo. Todos esses elementos são inseridos em um mundo de caos e violência, infestados por zumbis dos mais variados tipos, como por exemplo, um crocodilo gigante. Produzido por Shinji Mikami sob a direção de Hideki Kamiya, o jogo passou por um longo processo até a sua fase final. Houve até a existência de uma versão 1.5 que era mais simples e findava toda a história. No entanto, o objetivo era que o jogo tivesse histórias paralelas e dessem margem para uma possível franquia. Assim, se utilizando de uma técnica chamada Sistema Zapping, que foi inspirada no filme De Volta para o Futuro de 89, Noboru Sugimura reescreveu toda a história do segundo jogo e o recheou com o que chamamos hoje de universo compartilhado. E acreditem, Resident Evil 2 consegue fazer isso com muita maestria, tanto que esse jogo contém 2 partes, mais um bocado de histórias paralelas. Em seu lançamento, o jogo foi dividido em 2 discos, e ao contrário do que muitos jogadores pensam, o disco A é o disco da Claire Redfield, pois é ela quem chega primeiro a Raccoon City, e o disco B é o disco do Leon. Lembra do sistema Zapping que eu mencionei? Pois é, se você quiser jogar o jogo onde os eventos acontecem de forma cronológica e liberar o verdadeiro final, a ordem correta é jogar com Claire e depois que finalizar você grava e reinicia o jogo com Leon. Para mais, existem outros eventos que, feitos em um disco, implica de forma consequente no segundo, como por exemplo, pegar ou não as armas próximas ao estacionamento ou registrar as suas digitais em uma das portas do laboratório da Umbrella.
Por se tratar de um jogo de sobrevivência recheado de quebra-cabeças, a busca por itens se torna um fator fundamental no avanço da aventura. Ao acessar o menu do personagem, que aqui funciona como uma bolsa, o personagem pode carregar consigo até 8 itens mais um isqueiro ou faca. Acessando os itens, o personagem pode utilizar o item quando necessário, verificar o item observando de forma minuciosa ou combinar quando possível. Também existe uma aba de arquivos encontrados durante a jornada e mapa do lugar. No layout do menu, também é possível ver o status do personagem em tempo real e o que se encontra equipado no momento. Ao longo do jogo, existem baús onde você pode guardar itens que não irá mais precisar ou para uso futuro. Além do mais, existe também um sistema de save game por meio de máquinas de escrever. No entanto, só é possível salvar quando você tiver em mãos as fitas de tinta. Resident Evil 2 segue os eventos que aconteceram em seu jogo anterior. Falando de uma maneira bem resumida, em Resident Evil 1, acompanhamos a equipe de investigadores Alpha dos STARS que, diante de mortes canibalescas acontecendo próximas à cidade de Raycon City e o desaparecimento da equipe Bravo, decidem investigar o caso. Toda essa aventura é vista a partir dos personagens jogáveis Chris Redfield e Jill Valentine. Chegando, então, no lugar, eles são atacados por criaturas estranhas e acabam obrigados a se abrigarem em uma mansão no meio do nada. Uma vez lá dentro, descobrem que uma empresa farmacêutica, a Umbrella, estava fazendo experimentos com humanos. Algo deu errado e começou então uma infestação de zumbis. Ao fim do jogo, a mansão explode e os protagonistas saem vivos. 2 meses após esses acontecimentos, um novo surto de zumbis acontece também por conta da Umbrella, só que agora na cidade de Raycon City. Leon, um policial recém-formado que chega à cidade para seu primeiro dia de trabalho, e Claire, uma estudante universitária que vem à cidade à procura do seu irmão Chris, aquele do primeiro jogo, são pegos de surpresa ao descobrirem que a cidade está tomada por mortos-vivos. Eles se encontram e, na tentativa de fugirem para o departamento de polícia usando uma viatura, são atingidos por um caminhão desgovernado. Por consequência, se dividem e agora vão tentar sobreviver como podem para chegar até o departamento e se manterem seguros. O problema é que quando chegam lá, as coisas só pioram. A história de Resident Evil 2 é contada em 2 perspectivas. Caso você jogue com Leon, o jogo é mais dinâmico, cheio de ação e tiroteio, os inimigos são mais perigosos e você constantemente será seguido por um experimento chamado de Mr. X. Já com a Claire, o jogo é um pouco mais lento. No entanto, o foco se direciona a investigações e reviravoltas, ou seja, você descobre e fica sabendo mais sobre os acontecimentos. Além desses personagens, existem personagens auxiliares que também são jogáveis. Caso você esteja na campanha de Leon, você encontra Ada e em alguns momentos poderá jogar com ela. Já no caso da Claire, quem a ajuda é a pequena Sherry. Resident é o tipo de jogo em que você precisa economizar munições e medicamentos e por muitas vezes se arriscar a encarar os inimigos se desviando deles ou simplesmente fugindo, pois caso contrário, você terá uma morte lenta e bem dolorosa. Sherry? What are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. But... Come and get me. I'm right here. Which one's the right switch? Maybe this one? Sherry! Leon! Ah! Okay, hold on.
Where's Claire? Claire? Claire! Right here. Claire! I guess we all made it. They just won't quit. Come on, we have to get out of here. Run! So, it's finally over. Sherry, you look terrible. No worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. Se há uma coisa que boa parte da comunidade gamer irá dizer é que aquela ideia de que videogame é bobagem ou que serve apenas para passar o tempo é sem dúvida um argumento inválido e vazio. Parte da década de 80 e principalmente nos anos 90, um dos fatores que marcou e estabeleceu um divisor de águas em relação à criação de jogos é sem dúvida o planejamento de roteiros e da trama que cerca o jogo. Parte do ato de jogar nos dias de hoje é sair da condição de mero jogador e criar um vínculo com os personagens e com o universo onde eles se encontram. Resident Evil 2 ganhou seu espaço e marcou uma geração por levar até o jogador a experiência de enfrentar um mundo apocalíptico e as dificuldades de se manter vivo com poucos recursos. Por outro lado, mesmo sabendo que aqueles personagens existem apenas no jogo, a maneira de como a vida de cada um é compartilhada, seus desejos, anseios e medos nos faz sentir algo por eles, seja esse sentimento raiva ou medo pelo que lhes pode acontecer. Não quero dizer com isso que esse game seja o grande jogo de todos os tempos ou o primeiro a causar isso em quem segura o controle. No entanto, Resident Evil 2 é o tipo de jogo que quem joga não esquece. Obrigado por assistir mais esse episódio aqui do canal. Se você curtiu esse vídeo e gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Isso irá nos incentivar e ajudar a crescer nossa comunidade. Te vejo em nosso próximo vídeo e até lá!